Olá, seja bem-vindo à nossa TV Acesse O, hoje trazendo um assunto bastante interessante, a eleição da Ordem dos Advogados de Sorocaba, do Brasil, né? Aqui em Sorocaba, OAB Sorocaba, recebendo o candidato da Chapa 1, Dr. João Paulo Milano, né? Com o slogan "O futuro já começou". Doutor, seja bem-vindo à nossa TV Acesse O. Ô, Gustavo, é uma satisfação poder falar aqui em nome da Chapa 1, trazer à tona um assunto tão importante aqui na nossa região, na nossa cidade, que são as eleições da OAB que se aproximam agora no dia 21 de novembro. Então é um prazer me dirigir às advogadas e advogados associados e a todos os associados e associados da Associação Comercial de Sorocaba e Votorantim. O senhor sucede a gestão de Márcio Leme, né? O senhor é atual vice-presidente da Ordem dos Advogados aqui do Brasil em Sorocaba. E quais são as principais bandeiras que o senhor defende para se tornar o presidente? Eu acho que o nome da chapa já diz aquilo que nós viemos, né? O futuro já começou, a nossa ideia é manter aquelas conquistas dos últimos anos, mais especialmente das duas últimas gestões em que eu estive lá como diretor vice-presidente e partir para o futuro com novas conquistas, ampliando as condições de atuação da classe dos advogados, das advogadas aqui de Sorocaba, para que a gente trate de assuntos importantes como mercado de trabalho, uma melhor estruturação dele, as lutas, né, pela melhor estruturação do Poder Judiciário contra a morosidade de processos e a defesa das prerrogativas profissionais dos advogados, que essa, em regra, é a grande dor de todo advogado, toda advogada no país, e a ordem tem que ser sempre vigilante com relação a essa pauta. Essa gestão do senhor inaugurou a nova Casa do Advogado, né, lá no Alto da Boa Vista, enfim, saindo ali da antiga sede ao lado da Unesp e agora com uma sede própria, né, um prédio próprio. Mudou muito, a advocacia hoje está muito mais unida do que antes, doutor? A gente fala que a inauguração da nova sede da Casa do Advogado, na Casa da Advocacia e da Cidadania, trouxe a advocacia de Sorocaba para o patamar que realmente merecia, né? A casa está à altura da advocacia. É um prédio grande, com um auditório moderno, com salas de atendimento para que os advogados possam lá atender seus clientes, possam trabalhar nos coworks, né, no cowork que tem lá à disposição da advocacia. Então, há uma participação maior dos advogados e advogadas na casa, sobretudo pela estruturação. E a Casa do Advogado, a Casa da Advocacia e da Cidadania é uma conquista de muitas gestões, né? Todo mundo que passou pela Ordem, né, pelas gestões dos quadros da Ordem nos últimos anos, nas últimas gestões, brigou por esse sonho e nós tivemos a felicidade, dentro da nossa primeira gestão, através de um trabalho político junto à seccional, de conseguirmos a construção, viabilizar essa construção e entregar à advocacia de Sorocaba esse sonho tão importante. Perfeito. Doutor, a gente, quando o advogado fala em prerrogativas, né, sempre a principal bandeira defendida pela ordem, né, no que diz respeito aí às garantias dos advogados nas audiências, nos fóruns, enfim. Hoje tudo online. Mudou muito, a advocacia hoje está mais fácil, está mais difícil? Como que o senhor avalia isso? Eu acho que a defesa das prerrogativas profissionais, né, daqueles direitos dos advogados e advogadas que está no artigo 7º do nosso Estatuto da Advocacia, é uma briga diária da advocacia em todo o Brasil. O fato de ser digital trouxe alguns problemas que nós não tínhamos. Por outro lado, nós temos algumas condições mais benéficas, né, para que a gente tenha elementos para representar, enfim, para brigarmos junto às autoridades que violam as prerrogativas. É um contexto diferente, que ainda traz um pouco de dificuldade tanto para os advogados quanto para os gestores, mas eu acredito que a ordem já está acostumada com essa nova realidade e há uma condição muito boa de defesa de prerrogativas, enfim, nós temos que nos adaptar a esse contexto e continuar vigilante com os nossos direitos. Uma das brigas, entre aspas, da subseção aqui de Sorocaba era em relação à instauração da 4ª vara do direito da família, né? Defesa da família. Enfim, isso foi uma briga bastante hercúlea. Como que o senhor verifica hoje a falta de magistrados, a falta de novas varas e, consequentemente, os processos acabam se acumulando? Nós podemos falar de morosidade e parca estrutura do Poder Judiciário nos últimos 50 anos com absoluta tranquilidade. O que nós verificamos é que nos últimos 20 anos nós não tínhamos a instalação de nenhuma vara gabinete que viesse com juiz, com servidores para cá.
As varas de família de Sorocaba passam por uma situação muito complicada, né? Nós tínhamos uma estatística o ano passado de que a cada 100 processos distribuídos, nós tínhamos apenas 96, 97 sentenças. Nesse contexto, a Comissão das Famílias, né, da OAB Sorocaba fez um levantamento junto ao Poder Judiciário, junto aos diretores, para que nós pudéssemos dialogar com as autoridades, né? Então, formulamos ofícios para a Corregedoria do Tribunal, para a Presidência do Tribunal, para o CNJ, tratamos desta interlocução, foi um momento bem complicado, nós conversamos muito com a imprensa, demos entrevistas, indicando a necessidade e quanto que era precária a estrutura. Dentro desse contexto, o tribunal entendeu por bem trazer, né, a instalação aqui de mais uma vara de família. Essa é uma briga dura, porque, como eu disse, se nos últimos 20 anos nós não tivemos a instalação de nenhuma vara aqui em Sorocaba, é natural que venha já de maneira defasada. A nossa briga agora é pela 5ª vara de família e há algumas semanas o nosso presidente conversou com o novo presidente do Tribunal de Justiça, muito receptivo com a advocacia de Sorocaba, o qual se comprometeu para o próximo ano com a instalação de 2 varas cíveis e o estudo de instalação de mais 2 varas de família. Essa também é uma briga constante da advocacia, é uma briga constante dos gestores de ordem. Nós tivemos algum avanço, porque tivemos aí pela nossa conversa com o Poder Judiciário a instalação de 4 varas aqui, então uma vara de família, 2 varas cíveis e uma vara do juizado da Fazenda Pública. Mas ainda é muito pouco. Nós estamos dialogando com a Justiça Federal, teremos agora a implantação de mais uma vara do Juizado Especial Federal até o final do ano. Nas varas trabalhistas nós temos problemas de igual natureza, então é uma briga constante. Nós atuamos junto aos tribunais e atuamos junto ao CNJ para tentar melhorar essa situação de estruturação, porque afinal o maior prejudicado com relação a isso é o cidadão e a cidadã, que é o destinatário do trabalho do advogado e da advogada. A presidência da OAB trabalha muito o lado político, né? Principalmente junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O senhor se sente preparado para enfrentar dificuldades no que diz respeito ao trânsito com os desembargadores, com a presidência do TJ, ou o senhor percebe que a cada ano Sorocaba ganha respeito que precisa justamente para conseguir essas conquistas? Eu acho que a ordem tem muita força e a OAB Sorocaba tem muita força. Nós representamos um colégio com mais de 6.000 advogados e advogadas. E a interlocução com o Poder Judiciário, com os desembargadores, não tem sido problema na nossa gestão. Nós atuamos lá com coragem, colocamos aqueles fatos e dados objetivos que a gente considera importante, mas não tem problema nenhum, né? Somos recebidos como fomos recebidos pelo presidente do TRT15, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, do Tribunal de Justiça. Ano passado, o presidente do Tribunal de Justiça esteve aqui em Sorocaba quando da instalação das varas cíveis, né? 2 varas cíveis e uma vara do Juizado da Família, e eu me posicionei nessa instalação, em meio a 400 pessoas, indicando para ele que, embora fosse muito bom que nós tivéssemos esse avanço aqui, que ele vinha a destempo, considerando que nos últimos 20 anos nós não tínhamos nenhuma evolução nesse sentido, embora a briga fosse diária. Perfeito. A gente conversa com o doutor João Paulo Milano, né, candidato à presidência da OAB de Sorocaba. Doutor, agora trazendo para o campo da nossa associação, do empreendedorismo, né, a advocacia mudou muito. Se nós pegarmos os escritórios há 30, 40 anos, ele era praticamente uma atividade artesanal. Hoje nós temos aí atividades complexas, né? Você tem inteligência artificial, você tem os leads sendo gerados na internet, pelas redes sociais. Como que o senhor verifica o empreendedorismo para um escritório de advocacia? Eu acho que a advocacia mudou nos últimos 30 anos, mudou nos últimos 20, nos últimos 10, mas tenho a impressão que nos últimos 3, mais do que todo esse período junto. Nós vivemos a era digital e precisamos começar a entender os escritórios de advocacia como uma empresa. É claro que a advocacia da cidade ela é heterogênea e segmentada e cada área de atuação do advogado tem um viés específico, né? Nada impede ainda que se exerça a advocacia artesanal, nada impede ainda que exerça a advocacia de maneira autônoma. Eu acho que isso é muito tranquilo, mas tem que se considerar aí cada área de atuação.
minha perspectiva é que os escritórios precisam se adaptar à realidade e têm feito isso. E a ordem é um viés importante para isso, né? Tem que ser um canal importante para isso. Nós precisamos nos adaptar a questões como inteligência artificial, que deve ser aliada da advocacia e não um problema para a advocacia. Tenho a impressão que não retira o mercado de trabalho, mas o advogado precisa entender da ferramenta e saber utilizar a seu favor. Nós precisamos tratar de assuntos importantes como empreendedorismo. É natural que hoje os advogados precisem entender um pouco mais de finanças, de marketing digital, de planejamento do seu escritório, de captação de cliente. Então, existem algumas vertentes que até pouco tempo atrás nós não tínhamos tanta necessidade. E aí, dentro desse contexto, eu acredito que a Ordem dos Advogados do Brasil tem um papel importante e a OAB Sorocaba tem feito isso. Temos um projeto lá na OAB Sorocaba da Escola da Advocacia, que trouxe algum desses conceitos a 400 advogados nos últimos 2 anos, entre advogados e advogadas, trazendo conceitos de marketing digital, de precificação, por exemplo. E nós temos um projeto importante que chama Escola de Empreendedorismo da Advocacia, para ajudar os advogados e as advogadas para que tenham acesso a esses conceitos interessantes, com habilidades voltadas para o empreendedorismo. Eu acho que esse é o nosso presente, é o nosso futuro, e a Ordem tem que se preocupar com isso. E, para além disso, tem um projeto muito importante de São Paulo, da OAB São Paulo, que é a aceleradora de escritórios de advocacia. E nós vamos trazer aqui para Sorocaba esse projeto também, sempre preocupado com a tentativa de trazer aos escritórios de advocacia um conceito mais relacionado à gestão de uma empresa. Então, volto a repetir. Há espaço para tudo dentro da advocacia. A advocacia é heterogênea, mas eu acho que é importante que os advogados tenham esse conceito de tratar o seu escritório de advocacia como uma empresa também. Nos últimos meses, nós temos visto aqui na OAB a propagação de cursos, palestras, né? O senhor pretende ampliar essas atividades, essa capacitação aos advogados? Nós temos trabalhado muito isso nos últimos anos, né? Posso te dizer que nos últimos 2 anos, mais especialmente, 3.500 entre advogados e advogadas passaram pelos auditórios da OAB. Para as oficinas, para as palestras, para os cursos específicos, para a Escola da Advocacia. A nossa ideia é manter e aumentar a gama de cursos, principalmente considerando uma informação muito importante. De 1 ano e meio para cá, nós temos observado a retomada do interesse pelos eventos presenciais. É natural que após pós-pandemia, com a infinidade de cursos digitais, a advocacia tenha recuado um pouco e tenha utilizado desses cursos na comodidade de seu escritório, comodidade de sua casa. O advogado e a advogada tinha ali à mão e tem ainda uma série de cursos. Mas de 1 ano e meio para cá, a procura aumentou bastante. Nós temos um auditório com capacidade para 230 advogados e advogadas e a nossa ideia é ampliar a quantidade de cursos, o direcionamento de cursos, as oficinas e os treinamentos para as advogadas e os advogados para que se estruturem para a atuação dentro do seu cotidiano. A gente percebe aqui na associação comercial, principalmente no que diz respeito aos nossos associados que possuem escritórios de advocacia, essa fome, essa vontade de aprender sobre inteligência artificial, sobre como prospectar clientes utilizando a inteligência artificial. O senhor acredita que no futuro a inteligência artificial ajude os advogados não só no que diz respeito à construção de uma petição, à construção de um texto, mas também a direcionar os advogados para as reais necessidades, as reais dores dos clientes? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que a preocupação, não, eu acho que o grande barato da inteligência artificial é que cada dia que passa você vai ficando desatualizado com o dia anterior. Até nós brincamos lá na OAB que o que aconteceu a semana passada em termos de evolução, considerando a inteligência artificial, já não serve para hoje, já está defasado. Tenho a impressão que não tem limites e, por outro lado, eu acho que a Ordem dos Advogados do Brasil, mais especialmente seu Conselho Federal, Conselho Seccional, precisam arrumar depois maneiras de se regulamentar isso. Mas volto a dizer, a inteligência artificial é aliada dos advogados e das advogadas. Para a atuação diária já tem ajudado bastante. É óbvio que ainda os advogados precisam ficar em cima, analisar o conteúdo, cuidar e estudar. Isso não tirou a responsabilidade de advogado e advogado nesse aspecto, mas eu acho que outros direcionamentos para a gestão do escritório de advocacia, para a captação de seus clientes, para o direcionamento de área de atuação, eu não tenho dúvida nenhuma que a IA vem para nos ajudar e ajudar muito.
Legal. O senhor sucede o presidente Márcio Leme, né? O Dr. Márcio foi presidente por 2 mandatos, né? Como que o senhor avalia a gestão dele? Os lados positivos e os lados negativos. O que o senhor faria diferente? Bom, eu estive lá, né? Essa é uma pergunta duríssima. Mas honestamente, eu admiro a gestão do presidente, né? Eu vejo no Márcio Leme uma figura muito importante para a advocacia de Sorocaba. Os 6 anos que passou lá, que termina agora em dezembro, trouxe um conceito diferente, trouxe ideias diferentes, oxigenou ideias do que nós tínhamos de gestão de ordem na OAB Sorocaba de uma maneira muito contundente. E dentro desse aspecto, essas ideias, né, que fazem parte, na verdade, de um colegiado ali, da diretoria adjunta, presidentes de comissão, devem mudar. Eu acredito que eu tenho um perfil diferente dele. Me sinto preparado, obviamente, para essa gestão. Estive lá durante 6 anos, me sinto preparado para ser presidente e representar toda essa advocacia, todos esses coletivos que englobam a advocacia de Sorocaba, mas atuaria de maneira muito próxima àquelas conquistas que nós tivemos, porém com um perfil diferente. Eu tenho ideias diferentes para alguns assuntos, como, por exemplo, o próprio empreendedorismo. Eu acho que essa é uma bandeira importante, nós podemos ajudar desde o advogado autônomo até as grandes bancas de advocacia. Então, essa é uma maneira de pensar diferente. Eu tenho ideias diferentes com relação à atuação de prerrogativas, que é algo que foi muito bem feito pelo presidente, pelo nosso presidente de prerrogativa, Mauro Ribas, depois pela nossa presidente, Daniela Delcístia, mas eu tenho ideias de fazer ampliação com relação a isso. Precisamos de um corpo maior. Dentro dessa gestão, conduzida pelo Márcio Leme, nós conseguimos, por exemplo, fechar empresas de assessoria que faziam, né, e fazem captação indevida de clientes. Essa é uma referência positiva. Eu pretendo ampliar isso, trazer junto com a minha diretoria, junto com o pessoal da chapa, um grupo maior de advogados para fazer uma atuação nesse sentido. Então, são projetos diferentes, maneiras de pensar diferentes, mas eu estive lá e todas aquelas conquistas que o Márcio Leme levou adiante, nós estávamos na diretoria, seja dando retaguarda, seja trabalhando silenciosamente por elas. Na questão das comissões, o senhor pensa em ampliar, em criar novas comissões aqui na Ordem dos Advogados do Brasil em Sorocaba? Hoje nós temos um pouco mais de 50 comissões, né? Por volta de 620, 630 advogados trabalham nessas comissões voluntariamente. Nós já temos um exército bem importante ali. Mas a criação de comissão envolve algum dinamismo, de acordo com a necessidade. 1 ano atrás nós não tínhamos determinada necessidade. Há 3 anos não tínhamos outras. Quer dizer, nós criamos lá uma comissão da advocacia pública, por exemplo, que antes da nossa gestão não existia. Comissão de departamentos jurídicos, né, que traz aí uma observação diferente com relação à advocacia, uma maneira diferente de se pensar. Então, a criação, ela envolve muito o dinamismo do momento, mas é claro que a OAB Sorocaba está e estará, nós estando lá como diretores, né, sempre de portas abertas para todos aqueles que quiserem trabalhar. Então, os advogados e as advogadas normalmente trazem ideias de especificidades de gestões e nós estaremos lá para apoiá-los nesses projetos e, se for necessário, ampliaremos muito, porque a advocacia de Sorocaba precisa de muita gente trabalhando. Para finalizar, doutor João Paulo Milano, olhando para a câmera agora, o senhor fique à vontade para fazer os convites aí para a sua eleição, para o seu voto, enfim, pode falar diretamente com os nossos associados que têm poder de voto, são advogados. Bom, primeiro eu vou finalizando aqui agradecendo a oportunidade de conversar aqui na Associação Comercial com os associados e associadas e me dirijo a você, advogado e advogada associado da Associação Comercial aqui de Sorocaba, pedindo para vocês aquilo que de fato o candidato tem que fazer. Eu peço para vocês o voto na Chapa 1, para que no dia 21 de novembro nos ajude a Chapa 1 a ser eleita. Peço para vocês também voto na Chapa 14 em São Paulo, porque elegendo a Chapa 14, que tem como presidente o Leonardo Sica, que tem como conselheira federal a Patrícia Vanzolini, levaremos ao Conselho Seccional o Márcio Leme e a Flávia Mendes. Nós temos um trabalho contundente executado nos últimos 6 anos, manteremos esse trabalho e teremos uma atenção especial a todas as novidades, aquilo que nós precisamos para o futuro da advocacia. Por isso que dizemos que o futuro já começou. Manteremos as conquistas e ampliaremos. Teremos muito cuidado com relação ao empreendedorismo, a preparar os advogados e as advogadas para o futuro, para a boa gestão de seus escritórios de advocacia, para temas como inteligência artificial.
não descuidando de áreas tradicionais da gestão de ordem, como a defesa das nossas prerrogativas. Então, dia 21, vote Chapa 1, conto com o apoio de vocês para que a gente consiga manter a advocacia de Sorocaba no rumo certo, sem nenhum retrocesso. Perfeito. Doutor João Paulo Milano, sucesso e ganhando ou não se elegendo, o senhor sempre será nosso convidado a continuar participando das nossas atividades aqui na TV ACSO. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, mas faço um agradecimento especial à Associação Comercial pelas parcerias que têm sido bem-sucedidas entre a associação e a OAB Sorocaba. E deixo aqui um grande abraço a alguns diretores advogados que são muito queridos, como o Newton César, a Giovana Maldonado, a doutora Rúbia, mas agradeço a toda a diretoria pela oportunidade e a você por ter nos dado esse espaço. Agradecemos. Esse foi o Dr. João Paulo Milano, candidato pela Chapa 1 à eleição da OAB aqui em Sorocaba. A TV ACSO continua trabalhando esse tema e outros entrevistados terão voz, terão participação aqui conosco. Fiquem com Deus, até o próximo programa. Olá, seja bem-vindo novamente à nossa TV ACSO, aqui dos estúdios da Associação Comercial de Sorocaba, a gente debatendo sobre a eleição 2024, a presidência da OAB, recebendo neste momento Dr. Gustavo Campanati, concorrente pela Chapa 2 aqui de Sorocaba, a Chapa OAB para você. Doutor, seja bem-vindo à nossa associação. Tudo bem? Como vai, Gustavo? Prazer estar aqui com vocês. Tudo jóia, prazer é nosso. Doutor, por que se candidatar à presidência da OAB? Qual é a sua inspiração para se tornar o próximo presidente? Gustavo, isso é um desejo antigo. Eu já fui candidato há 6 anos atrás, fiquei em segundo lugar. Eu imagino que a gente pode colaborar. Nós temos uma chapa muito bem montada, uma chapa composta de mais 4 membros, né? São 3 mulheres e mais o Tiago. Nós imaginamos que podemos renovar. A ideia é uma oxigenação, uma alternância de poder. Já existem colegas que estão lá já há 2 mandatos. E a ideia é trazer novas ideias, renovação, gás novo e arrumar o que nós imaginamos que possa ser arrumado, melhorado, manter o que lá já funciona. Mas é nesse contexto de colaborar com os advogados, com advogadas da nossa cidade, e de Salto de Pirapora, desculpa, é de Salto, e de Araçoiaba da Serra, me desculpa, okay. Mudou na última gestão, nós tivemos uma mudança na área geográfica, que a 24ª subseção atingia. Então, é com esse contexto de melhoria e de trazer de volta o advogado, a advogada que se afastou da OAB nos últimos anos, né, por motivos que levaram a isso, trazer uma OAB que tenha a capacidade de trazer benefícios para o seu associado, para a sua classe, trazer uma OAB que traga estudo continuado, né, formação continuada, cursos para a advocacia, trazer uma OAB que seja acolhedora para o advogado e para a advogada, em todo o contexto, né, desde aquele advogado que está ingressando na OAB agora, com aquele advogado mais experiente. Trazer uma OAB que possa fazer essa troca de conhecimento. Acho que isso se perdeu no tempo, sabe, Gustavo? Eu estou na OAB praticamente desde que me formei. Então, tenho 25 anos de formado e já participei de vários cargos. Hoje eu ocupo o cargo estadual na OAB. E o que acontece é que eu sinto muita falta desse convívio. O que aconteceu no tempo, nós tivemos questões históricas. Há muitos anos, alguns bons anos atrás, o processo deixou de ser físico. Ele é eletrônico. E com isso, a frequência dos advogados aos fóruns caiu muito. Por que eu estou contando isso? Porque nós nos encontrávamos diariamente no fórum. Então, os advogados conviviam. Isso acabou. Depois tivemos a pandemia. Então, as audiências que eram físicas, presenciais, também caíram. Quase já não existe. O advogado não se vê mais. Então, essa falta de convivência tolhiu essa empatia, talvez, que nós tínhamos, essa amizade, e nós ainda podemos resgatar isso. Então, eu acho que eu venho com esse ideal,
né, de resgatar essa convivência entre o advogado e a advogada. O senhor tocou num ponto bastante interessante. Antigamente fazia-se campanha para a OAB na porta do fórum, né, trabalhista, no fórum de justiça aqui de Sorocaba, e hoje praticamente é tudo online, né? O senhor investe pesado em redes sociais? Como que o senhor avalia as redes sociais hoje para a advocacia? Então, o que acontece? Esse ano, inclusive, vamos ter uma grande novidade. Pela primeira vez, a eleição vai ser virtual, né? Então, como você bem lembrou, nós tínhamos as campanhas da eleição da ordem, era na porta dos fóruns, na porta da casa da OAB. Esse ano está proibido, não vai existir. E a eleição também não vai ser presencial, vai ser eletrônica. É uma mudança de paradigma, né? Talvez seja uma mudança que não deu para segurar, teria que acontecer a qualquer momento, vai acontecer agora. Então, nós vamos ter essa experiência nova. Parece que para tudo mudou, Gustavo. A sociedade toda mudou, né? Nós estamos vivendo já há algum tempo essa mudança do presencial para o virtual. E não tem como parar o mundo. Nós temos que nos adaptarmos. Eu confesso que eu sou ainda analógico, né? Eu sou do século passado. Então, eu estou me adaptando. O senhor gostava de fazer carga ainda? Gostava, né, de fazer carga É. ainda, né? E saía com eles. Eu estava contando no escritório esses dias para os advogados mais novos que nós íamos para São Paulo e atravessávamos a Praça da Sé com um carrinho de feira, levando aquele monte de processos, né? E para eles é inimaginável uma situação como essa. Mas é uma história saudosa de um passado não tão remoto, mas que ficou para trás, né? Não vai voltar, mas eram bons tempos. Mas não tem como voltar, mas tem como conviver ainda junto com o eletrônico. Se o eletrônico existe, por que não convivermos com ele e trazer a OAB de volta ao advogado, como eu disse? Mas mesmo com essa distância, talvez não física, né? Dá para se aproximar, sim, mesmo nas redes sociais. Perfeito. Doutor, muito se fala em Sorocaba de que a luta pelas prerrogativas, a defesa das prerrogativas, né, estende-se muito na questão morosa das varas, né, principalmente a vara de família em Sorocaba. Essa também é uma bandeira que o senhor bate e vai defender? Sim, Gustavo. Essa é um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando, todo advogado que milita na área de família e também na área do trabalho, que nós temos acompanhado. Eu já acompanho porque milito nessas duas áreas, mas nas visitas que nós temos fazendo, a reclamação é de todos, de todas, que nós temos um gargalo na Justiça do Trabalho e nas varas de família. Não nas outras também, na federal também temos isso aí também, mas nós podemos sim trabalhar. A gente acredita que existem soluções imediatas, práticas, que podem ser tomadas, aproximando a OAB, essa é uma das nossas bandeiras, das instituições. Parece-nos que houve um distanciamento da OAB junto à administração dos fóruns, seja o Fórum Civil, seja o Fórum Trabalhista e Federal. Então, pretendemos imediatamente retomar esse diálogo para ver o que pode ser feito, onde a OAB pode colaborar com a administração dos tribunais para que se possa minimizar imediatamente essa morosidade e, a médio e longo prazo, resolver o problema. Nós precisamos de mais varas, nós precisamos de mais servidores, nós precisamos de conseguir que os tribunais vejam que Sorocaba cresceu muito. O problema está aí, Gustavo, o problema é simples, é geográfico. Sorocaba cresceu muito rapidamente. Falta política. Falta política, né? A OAB ela tem que se articular, sem ver partido, suprapartidariamente, né? Conversar com todos os deputados, sejam eles estaduais ou federais, dependendo de onde estivermos falando, e conseguirmos novas varas. Só que isso é um trabalho que tem que começar e não pode parar. E nós não vemos esse movimento nos últimos anos. Nós crescemos, Sorocaba dobrou de tamanho nos últimos 10 anos. E o crescimento judiciário não foi proporcional a isso. E nós tivemos, inclusive, uma vara federal sendo fechada em Sorocaba quando devia ser aberta, né? Então, vamos fazer esse trabalho com certeza e aí sim nós vamos ter uma melhor... Porque isso não é um problema para o advogado, Gustavo, isso que a gente tem que ver. É para o cliente, é para o cliente, né? É para a população, é para o judicionado. Né? O advogado, lógico, ele sofre muito com isso, sofre, né? Porque o escritório de advocacia, ele vive de processo. E quando você tem um gargalo no seu sistema, sua engrenagem está quebrada, o sistema todo para. Mas o problema não é só isso. O problema é o jurisdicionado, que ele que não tem a contraprestação. Né? Então, quando você entra com o alvará de alimentos para uma família, ele não pode demorar um ano. Uma coisa que se espera para o mês não pode demorar um ano. Não é? Uma sentença, uma audiência trabalhista não pode demorar um ano para ser marcada. Né?
Isso a gente vai trabalhar bastante. Perfeito. Doutor, a questão das comissões, né? Nós temos aí mais de 50 comissões. O senhor pretende enxugar, pretende ampliar? Como que o senhor avalia isso? A gente vai estudar bastante, né? As comissões são muito importantes, né? Não dá para administrar uma OAB que tem quase 6 mil inscritos só com uma diretoria de 5. Então, as comissões são importantíssimas. Imagino que tem que ter autonomia todas as comissões. Nós vamos estudar quais serão mantidas, se precisam ser aumentadas, diminuídas, alternadas. Eu já estudei bastante, já temos um projeto. Talvez algumas sejam alteradas, algumas extintas e outras criadas, mas o que deve ser dito é o seguinte, Gustavo. A comissão tem que ter autonomia, né? O presidente não pode ser soberano do ponto de vista da soberba, né? Os presidentes de comissões têm que ter autonomia para decidir e fazer o que precisa ser feito, cada um no seu viés, né? Então, o nosso trabalho também vai ser de criar uma equipe dinâmica e que queira trabalhar, porque é um trabalho voluntário, Gustavo. Quando você está na OAB, você está deixando de estar no seu escritório. Quem está lá tem que estar com vontade, tem que querer trabalhar muito, e essa vai ser a tônica da nossa administração. Perfeito. A gente conversa com o Dr. Gustavo Campanati, postulante ao cargo de presidente da OAB nas eleições de 2024. Doutora, Casa do Advogado, né? Uma casa recém-inaugurada, né? Moderna, enfim. O senhor gosta, o senhor tem críticas, o senhor vai colocar aí algumas coisas diferentes do que acontece atualmente. Como que o senhor avalia a Casa do Advogado? A Casa de Advocacia, Gustavo, eu adoro, é uma melhora. Tudo que é novo, que é bom, é bem-vindo, né? Eu só imagino que ela é subutilizada. Então, a ideia primeira é colocar aquele espaço maravilhoso que nós temos, novo, né, para funcionar. Usar bastante. Aquilo tem que ter vida, tem que estar vivo, tem que estar cheio de cursos, tem que estar aquele espaço para o advogado trabalhar, trazer novos equipamentos. A gente sabe que muito advogado, Gustavo, principalmente no começo da sua carreira, ele não tem condição, às vezes, de ter consigo um sistema de informática, às vezes não tem até mesmo dificuldade básica para atender um cliente. Então, a casa tem que funcionar para esse auxílio para o iniciante, né? De verdade. Então, isso que a gente quer fazer, que lá funcionar de uma maneira inteligente, né? Para todos. Isso que tem que ser feito. Legal. Hoje, fala-se muito nas novas tecnologias, né? Nós temos aí a inteligência artificial sendo utilizada em todos os cantos das profissões, principalmente as profissões humanas, né? O direito é uma profissão humana. Como que o senhor avalia essas novas tecnologias como ferramenta para os advogados? Bom, isso vai ser também outra questão que não tem mais volta, vai impactar em muito e nós precisamos aprender a utilizar, né? Falar que não vai utilizar ou que vai retirar o campo de atuação do advogado, eu acho que isso não vai acontecer. Nós precisamos aprender a utilizar e da melhor forma possível. Então, a OAB tem que estar preparada para isso, fornecendo cursos, fornecendo meios para que o advogado, tanto o novo advogado quanto o advogado mais experiente, saibam usar essas novas tecnologias. O Tiago, que é o candidato da chapa à tesouraria, ele é muito voltado com tecnologia, ele está preparando muito material e a ideia é da formação continuada com a parte tecnológica. O advogado tem que estar, né, antenado com as evoluções tecnológicas. A nossa profissão sempre foi vista como uma profissão, aquela profissão arcaica, né, aquela profissão da caneta, da pena. Não foi, já foi, isso aí ficou no passado. Hoje a tecnologia está muito presente na advocacia. O advogado que sabe lidar com a tecnologia, ele sai na frente e a gente tem que dar essa formação para os nossos colegas. Aqui na Associação Comercial, uma das nossas preocupações é justamente capacitar o associado, né, que quer empreender, montar o seu negócio, para que ele consiga, aos poucos, ir galgando e ir crescendo. Se nós compararmos um escritório de advocacia com o empreendedorismo, tem tudo a ver. Como que o senhor avalia essa questão para o advogado recém-formado, que não tem, às vezes, condição de ter um contador, não tem condição de ter uma secretária, para ele começar do zero? Até que ponto a OAB tem essa obrigação de ajudá-lo? Bom, minha história passa muito por aí, Gustavo. Eu comecei no escritório do zero com meu sócio e eu também fui professor por mais de 15 anos de direito empresarial, né? Então, são experiências minhas próprias, né? Eu sempre dei aula no final do curso. No curso de direito empresarial, ele está no 8º, 9º, 10º semestre. Eu dedicava tempo da minha grade horária para sentar com os alunos e falar, viu, vem aqui, vamos conversar
sobre formação de preço, clientela, contratos para o advogado, não é? Então, porque eu sempre digo isso, que o pior ano da faculdade é o 6º ano. É aquele ano que você sai da faculdade, carteira da OAB na mão, mas não sabe ainda o que vai fazer, não sabe como fazer, aonde fazer, de que forma fazer. Então, a OAB tem sim que estar presente. A OAB seria o lugar fundamental, o melhor lugar para o advogado iniciante ir procurar informação. O escritório de advocacia é um negócio, né? Nós temos o nosso código de ética, nós temos algumas limitações que mudaram muito recentemente. Nós temos sim limitações, mas é um negócio como outro qualquer, num bom sentido. É um trabalho intelectual? É. Mas aquela figura do advogado sentado numa cadeira, sozinho, esperando o cliente chegar, ficou no passado. O advogado ele tem que empreender, ele tem que entender que ele tem um negócio, ele tem que fazer uma gestão. Ele tem que, às vezes, sozinho, às vezes com uma secretária, depois com outro colega, mais um, ele vai crescendo com o tempo, mas é um negócio. Ele precisa entender que ele tem custo, ele precisa entender que ele tem demanda, ele precisa entender que ele tem que ter lucro, não é? Duro falar de lucro, às vezes as pessoas se sentem incomodadas, né? O advogado não pode ter lucro, né? A gente não tem lucro. Lucro no sentido lato da palavra, né? Também se não tiver lucro, eu vou morrer de fome. Não é? Eu tenho que ter um saldo positivo no final do dia no meu negócio. Até para valer a pena, né? Sem dúvida. A profissão, né? E não é uma profissão barata. Você demanda dinheiro na formação acadêmica, você tem que ter uma formação continuada. Hoje, sistemas, softwares são caros, não é? Então, você tem que ter um resultado positivo e para ter um resultado positivo e cada dia melhor, cada dia mais positivo, você tem que empreender. Então, a OAB, sim, ela deve ter um papel importante nessa questão. Quando a gente fala em capacitação, em qualificação, como que o senhor avalia hoje o advogado de Sorocaba? O advogado de Sorocaba é um excelente advogado, né? E nós sofremos uma questão muito séria. Nós estamos muito próximos a grandes centros, a capital e Campinas, né? Então, a gente pede, às vezes, muito cliente para essas cidades, não? Então, a OAB também tem que participar na valorização do advogado local. Nós precisamos mostrar que aqui em Sorocaba nós temos tudo o que precisamos. Não existe nada que Sorocaba não possa oferecer em termos de advogado, advogada, para qualquer área do direito, com a melhor capacitação possível. A OAB seria fundamental para demonstrar essa nossa qualidade. Tem uma mão de obra aqui, eu posso afirmar isso sem medo de errar. Não existe nada que Sorocaba não possa oferecer em termos de advogado. Ninguém aqui em Sorocaba precisa se socorrer de advogado de fora da cidade. Perfeito. Doutor, como que o senhor avalia eu sei que não quero polemizar, mas avalia essa gestão atual da OAB. Obviamente o senhor vê pontos ruins, por isso se candidata. Como que o senhor avalia, no contexto geral, essa atual direção da OAB? Como você disse, eu não vou polemizar, não vim aqui para fazer críticas e não faço isso local algum. Eu acho que nós podemos fazer melhor, só isso, com toda a modéstia do mundo. Mas um ponto que eu digo também, eu acho que essa gestão, primeiro, ela precisa de alternância. Então, nós vamos para mudar na alternância, primeiro ponto. Eu acredito muito nisso. E não digo para a OAB, eu digo para qualquer associação, para qualquer organização, né? No trabalho voluntário, a alternância é muito importante. Então, o primeiro ponto é esse. E outra coisa que eu gostaria muito é de trazer o advogado, a advogada, de volta para a OAB, para que todos lá possam participar. Esse é outro ponto que eu acho que precisa ser mudado. Quer dizer, dar voz aos advogados. Né? Esse é o ponto que nós precisamos, sim, trazer de volta o advogado, seja ele o mais experiente, o menos experiente, o que se afastou da OAB, de todas as áreas do direito. A nossa chapa é composta por advogados que atuam em todas as áreas do direito, a gente costuma falar de advogado pelo número de inscrição da ordem, né? Pelo número da OAB. Então, tem um advogado da OAB 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil, que nós já estamos na OAB 500 mil. Olha, né? 500 mil, né? 500 mil, né? Aqui no estado de São Paulo. Né? Então, é essa nossa alternância e essa mudança que eu quero trazer para a OAB. Que é necessária. Em São Paulo, o senhor está apoiando qual chapa? Então, em São Paulo, o que acontece? Nós temos uma situação que busca a reeleição onde o vice-presidente se candidata no lugar da atual presidente, né? E a Patrícia não é candidata? Não é candidata. Ela sai para o Conselho Federal e o Leonardo Sica fica como candidato. Tá? Perfeito. E vão outras 5 chapas concorrer como oposição.
das 5, posso estar errado, mas as outras 4 chapas estão nos apoiando aqui em Sorocaba. Legal. Né? Então, estamos bem alicerçados aí nos apoios. Né? Então, tá bem... A campanha vai indo muito bem, graças a Deus. Legal. Agora, falando diretamente para o nosso associado advogado, nossa associada advogado, né? As pessoas que têm poder de voto nessa eleição, por que votarem, ou por que escolherem o candidato Gustavo Campanati? Pela renovação. Vocês devem votar na chapa 2 do Gustavo Campanati para um grupo que quer mudar e quer renovar a OAB para que todos vocês possam participar da OAB da 24ª Subseção de Sorocaba. Legal, doutor. Agradeço a sua participação aqui na nossa TV SSO, que a campanha seja vitoriosa e o senhor ganhando ou não ganhando, as portas sempre estarão abertas aqui para o senhor participar e vir conosco nas nossas palestras, nos nossos cafés da manhã, enfim, sinta-se à vontade aqui na Associação Comercial. Eu que agradeço, sempre muito bom estar aqui e espero voltar aqui para contar da vitória. Perfeito. Esse foi o Dr. Gustavo Campanati, postulante ao cargo de presidente da OAB pela chapa 2, né, OAB para você, participando aqui na nossa TV ACSO. Mais um programa entregue, feito para você, nosso associado, nossa associada, e até o próximo episódio. Olá, seja bem-vindo à nossa TV ACSO aqui na Associação Comercial de Sorocaba e trazendo a vocês aí as eleições da Ordem dos Advogados do Brasil, agora subseção Votorantim com o candidato da Chapa 1, Dr. Eduardo Munhoz. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo à nossa TV ACSO. Olá, Ferrari, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Quero aqui na sua pessoa agradecer toda a associação por essa iniciativa importantíssima de dar espaço para que os candidatos das chapas concorrentes do sistema OAB possam vir aqui se apresentar um pouco para o público da associação, que também é advogado, também é advogada. Isso faz toda a diferença. Muito obrigado. Por nada, seja bem-vindo. E a primeira pergunta que eu faço ao senhor quais são as suas principais bandeiras, o que o senhor defende aí para essa eleição que acontece agora no final do mês? Bem, é um assunto bastante complexo, mas de uma forma bem singela. A principal bandeira é a defesa da advocacia, a valorização da advocacia. E quando a gente fala em defesa e valorização da advocacia, Ferrari, a gente não está falando necessariamente em colocar o advogado num pedestal. Não, muito pelo contrário. É fortalecer a advocacia trazendo-a para próximo do seu público, para próximo das pessoas que precisam de um advogado, de uma advogada e também próximo dos empresários. Fortalecer uma advocacia significa tornar a advocacia conhecida e acessível. Existem vários desafios, meu amigo, muitos. Desafios em relacionamento com o Poder Judiciário, desafios estruturais, capacitação. Existem muita coisa que a gente precisa cuidar. As nossas bandeiras estão na valorização da advocacia, no amparo para a jovem advocacia, que é uma grande massa hoje que compõe os nossos quadros, capacitá-los, torná-los cada vez melhores e fazer com que essa jovem advocacia transite com a advocacia mais experiente, para que uns possam auxiliar aos outros e juntos, enquanto classe, todos possam progredir. Perfeito. Como que o senhor avalia hoje o Fórum de Votorantim? Faltam varas, faltam cartorários, faltam funcionários, enfim. De que ponto a OAB de Votorantim precisa se fortalecer no que diz respeito às políticas para atrair o Tribunal de Justiça para um olhar mais apurado para o município de Votorantim? Existem vários desafios com relação ao Poder Judiciário. Votorantim não está à margem desses desafios. Esses desafios eles são numa órbita do Estado, né? Mas lá especificamente, Votorantim, comparado aí com outras várias localidades, não tem o pior cenário, mas não podemos dizer que temos uma condição lá satisfatória de trabalho, né? Nós já demandamos há muito tempo
inauguração de uma terceira vara, né? Votorantim hoje tem 2 varas cíveis mais uma vara criminal, então nós já estamos demandando há bastante tempo, fazendo esforço junto ao Tribunal de Justiça para que a terceira vara civil, que já foi autorizada, seja efetivamente instalada em Votorantim, né? Mas nós temos um problema de espaço físico em Votorantim. O prédio do fórum é um prédio pequeno para essas atividades, né? Na mesma medida que nós tivemos desde 2012, 13, toda a digitalização de processos, nós tivemos um esvaziamento físico, mas quantidade de funcionários ainda é pequena. Então, nós tivemos um aumento de demandas no digital que acabam não conseguindo ter o fluxo e a vazão necessária por falta de pessoal, por falta de investimento nessas estruturas que o Tribunal de Justiça realmente precisa fazer. Isso é uma preocupação constante, o andamento célere dos processos é uma preocupação nossa, a gente acompanha isso com muito cautela, com um olhar muito acurado, porque realmente processo que não anda é advogado que não consegue trabalhar, não consegue receber, não consegue entregar o seu melhor para o seu cliente, para aqueles que dependem dele também. A OAB, como toda entidade, como toda classe de profissionais, ela precisa ter um corpo político forte, né? Obviamente, ela é independente, mas ela sempre vai acabar dependendo de São Paulo. Hoje, Votorantim com São Paulo, como está essa relação? Bem, existe sim todo um cenário político, né? Hoje nós estamos exatamente nesse momento, né, de disputas políticas. Em São Paulo nós temos aí pelo menos 5 chapas concorrendo, né? Mas como que é o meu olhar, o olhar do Eduardo, da chapa 1? Nós estamos hoje em eleição. Passado a eleição, nós somos gestão. Então, a partir do 1º dia de janeiro de 2025, quando as novas gestões assumem, nós somos todos OAB, nós somos gestão. Então, nós vamos sentar com qualquer candidato que tenha sido sagrado vencedor nas eleições de São Paulo, nós vamos criar toda uma pauta de trabalho alinhado com o que, obviamente, as propostas dessa seccional vencedora, né, tragam, com aquilo que a gente precisa e pretende fazer em Votorantim, né? Então, existem sim as questões políticas, mas muito mais do que isso, em gestão existe a efetiva necessidade de trabalho, né? Então, independente de quem seja o eleito, nós vamos trabalhar fazendo o melhor para o Votorantim, trazendo as melhorias que são necessárias, os investimentos que são necessários, consertar coisas que ao longo do tempo, por questão de gestão, também foram saindo do trilho, e a gente precisa desses investimentos, sim, desse diálogo, desse trânsito com a capital, sim. A relação da Casa do Advogado de Votorantim com o profissional do direito, as ações, a capacitação, os cursos, palestras. Hoje, como que o senhor avalia os investimentos que são feitos pela presidência da OAB no que diz respeito aos melhores recursos para melhorar a condição de trabalho dos advogados votorantinenses? Bem, em Votorantim, com muito orgulho, eu posso dizer que hoje nós temos uma casa da advocacia que atende a nossa necessidade básica, né? Então, hoje nós temos um auditório que comporta até 80 pessoas, a gente consegue realizar eventos, a gente consegue realizar treinamentos, cursos, e nós não podemos esperar apenas de São Paulo. Então, nós temos que agir aqui, né? São Paulo pode e deve sim nos dar suporte, mas é aqui, na nossa subseção, que a gente precisa efetivamente propiciar tudo isso. E os desafios são grandes nesse sentido, porque o advogado, ele não se forma advogado, ele se forma em direito. Ele vai aprender o que é ser advogado, o que é ser advogada na prática. E esse começo na prática, ele é muito duro, porque não existe uma capacitação. A gente tem um olhar de uma necessidade grande de capacitação da advocacia para o empreendedorismo da advocacia. Os escritórios de advocacia precisam ser vistos pelo advogado, pela advogada, como um negócio, como uma empresa, como algo que precisa ser cuidado, porque senão não vai crescer sozinho, não é? Então, muito mais do que saber do direito, os advogados precisam saber de negócios, precisam saber gerenciar. E esse aprendizado nós temos que viabilizar para a advocacia, porque não é algo que vem
pronto da formação originária desse profissional, é algo que a gente precisa incentivar, é algo que a gente precisa propiciar. A estrutura básica nós temos, agora a gente precisa de muito engajamento e contar com parceiros como, claro, a Associação Comercial, que tem esse viés, que tem esse olhar e que pode somar muito para essa classe da advocacia que precisa muito desse apoio. Eu me recordava, doutor, conversando até com outros profissionais do direito, outros advogados, né, há 40 anos praticamente, a advocacia era mais artesanal, né? Você ia para o fórum, fazia carga nos processos, voltava com aquela pilha para o escritório, escrevia à mão ou batia a máquina datilográfica, né? E depois voltava ao fórum e distribuía os processos, as petições, enfim. Hoje é tudo online, né? Principalmente a inteligência artificial está aí facilitando muito a advocacia. Como que o senhor avalia essas novas ferramentas para o profissional, não só o que está começando, mas o profissional old school, o profissional da antiga academia? Bem, meu amigo, o avanço da tecnologia é algo que ninguém freia, né? E eu escutei uns tempos atrás várias previsões bem nebulosas para a advocacia, dizendo inclusive que a advocacia deixaria de existir, né? E a despeito desse comentário, eu posso dizer que a advocacia ela não vai deixar de existir jamais, porque ela é inerente à própria estrutura da sociedade, a presença da advogada, do advogado se faz sempre muito importante e não tem como deixar de existir. Mas é inegável que a advocacia mudou e está mudando e vai continuar mudando. A presença da tecnologia, toda a forma de se trabalhar mudou. Então, realmente, aquela colega advogada que só sabia fazer de um jeito lá na máquina de escrever há 15, 20 anos atrás, esse colega se desatualizou e ficou à margem. Nós tivemos uma grande revolução tecnológica quando os processos viraram eletrônicos, digitais. Muitos colegas acabaram ficando para trás. E nós estamos vivendo hoje uma nova revolução tecnológica, quase que silenciosa, que é a chegada da inteligência artificial. E eu, particularmente, olho para isso com muita cautela, porque eu, enquanto gestor, eu tenho que estar atento à capacitação desse meu colega, dessa minha colega, para que ela não fique para fora. Então, os advogados da velha guarda, os advogados mais experientes, os old schools, eles precisam, sim, de muito apoio nesse momento. Então, o apoio não é só para jovem, o apoio também é para quem já está militando há um bom tempo e que também precisa estar sendo incluído nisso. Dentre as propostas que nós trazemos, nós temos uma muito interessante que a gente denomina de letramento digital. O letramento digital, ele é um projeto, não é nenhuma proposta, ele é um projeto de capacitação tecnológica para a advocacia de Votorantim. Dentro do letramento digital, a gente vai poder falar de coisas das mais simples até as mais complexas. Como, por exemplo, como que um advogado, uma advogada consegue manejar um software que gera um PDF. Acredite, existem advogados que têm grande dificuldade com isso. E até as mais novas, né? Olha, quais são os recursos que a gente tem de tecnologia relacionada à inteligência artificial? ChatGPT. Esse é o primeiro, o mais comum e o básico. Tem tanta coisa adicional que às vezes as pessoas nem sabem, né? E a gente precisa capacitar esse profissional para essa nova realidade, né? A inteligência artificial, ela chega, ela não vai tomar o local do advogado, ela vai ser uma grande ferramenta. E esse profissional precisa estar capacitado. A nossa proposta aí, nosso projeto de letramento digital, vem trazer essa viabilidade. Pegar esse profissional e capacitá-lo dentro de toda essa tecnologia. Como que eu vou utilizar um ChatGPT? Como que eu vou utilizar outras tecnologias? Como que eu vou fazer a gestão do meu escritório? Tudo isso vem dentro dessa nossa proposta de letramento, que é uma capacitação tecnológica constante, sempre com um olhar empreendedor, inovador, sempre com um olhar de crescimento, de uma gestão da advocacia de uma forma empresariada, olhar para o escritório como um negócio do qual o advogado depende para se manter. E é um negócio que a sociedade precisa que seja forte, respeitado, robusto, pronto para atender as demandas sociais também. Perfeito. Como que o senhor avalia as comissões hoje da OAB de Votorantim? Faltam comissões? O que o senhor pensa a respeito, caso seja eleito, né, de dar
segmento às prerrogativas mais voltadas às comissões específicas? Bem, nós temos uma quantidade bastante grande de comissões em Votorantim. Atualmente, nessa gestão do presidente Ricardo, nós temos 22 comissões instaladas, que são sempre em assuntos, né? Pautas temáticas. Mas nós precisamos avançar ainda mais nisso. Existem várias pautas que ainda nós não temos comissões próprias, e o trabalho dessas comissões é muito importante porque atua justamente nessa capacitação profissional do colega. Então, quando eu tenho lá uma comissão atuante, essa comissão está auxiliando esse colega naquela pauta, naquele assunto específico. Então, nós temos aí bastante comissões que vão ser todas replanejadas a partir de janeiro, caso a nossa chapa esteja lá, como gestão, e essas comissões poderão fazer um trabalho muito mais próximo da nossa diretoria, com um trânsito muito grande, para que a gente consiga levar para a advocacia tudo aquilo que essas pautas têm a oferecer, que é a capacitação, que é a melhoria, que é a atualização. O advogado, a advogada se forma e nunca deixa de estudar. E essas comissões têm um trabalho significativo em trazer os assuntos mais relevantes, tanto do direito quanto das capacitações paralelas que a advocacia tanto necessita. Legal. A gente conversa com o doutor Eduardo Munhoz, aí, candidato da Chapa 1 na eleição da OAB e Votorantim. Doutor, o senhor é da situação, né? Nós estamos vindo aí de uma sequência do Dr. Rodrigo Krieger, né, e também Dr. Ricardo Strongoli. Quais foram os acertos dessa gestão e o que o senhor pretende modificar que o senhor não ficou satisfeito, por exemplo? Bem, na verdade é um caminho de um grupo um caminho longo, né? A gente pode dizer lá do Dr. Rodrigo Krieger em 2010, depois o Dr. Adriano em 2013, depois nós tivemos o Dr. Rodrigo retornando em 2015, depois nós tivemos o Dr. Ricardo, reeleição do Dr. Ricardo. E eu acompanho esse grupo já há bastante tempo, eu na verdade me dedico à política de ordem, à gestão há 14 anos. Eu fui por 3 vezes secretário-geral nas chapas e agora nessa última gestão eu estou como vice-presidente. Muitos acertos, muitas conquistas, meu amigo. Desafios grandes foram superados. A Casa da Advocacia é o maior ícone disso. Nós conseguimos uma casa que atende a demanda da advocacia de Votorantim. A nossa casa outra era impossível, ela era precária, ela não tinha a menor condição, e com um trabalho muito presente do Dr. Rodrigo Krieger na qualidade de conselheiro estadual que ele era, na presidência do Dr. Ricardo, a gente conseguiu efetivar esse plano, né, esse sonho da advocacia de Votorantim de ter uma sede decente para que os trabalhos pudessem ocorrer dentro daquilo que se presta, daquilo que é necessário. A casa ela foi muito importante. Nessa última gestão do Dr. Ricardo, a gente ainda conseguiu um adicional que foi a instalação de um elevador de acessibilidade, que também era uma pauta muito necessária para que nós tivéssemos acessibilidade ao auditório, onde ocorrem a maior parte dos eventos, né? A reforma da sala da OAB no fórum, que antecedeu a chegada da nossa casa, também foi uma conquista aí da gestão. Esse grupo, ele vem, como eu disse, há muito tempo, mas eu quero deixar uma informação muito clara. Não existe um domínio de pessoas. A OAB Votorantim ela não é feita de um grupinho fechado, né, como alguns gostam de dizer, né? Pelo contrário, esse grupo ele vem se renovando gestão a gestão. Pessoas vêm participar, pessoas saem. Não existe um grupo fechado. Existe um grupo de pessoas que vêm para somar, né? E um claro exemplo disso é que nessa chapa agora, da chapa 1, eu sou o único diretor que está indo para a recomposição de chapa. Então, do nosso quadro de diretores eleitos agora, que se encerra em 2024, eu sou o único que vai continuar concorrendo. Ou seja, das 5 vagas, 4 serão completamente renovadas. Renovadas com colegas que não faziam parte dessa gestão anterior e que vêm para somar. Então, existe uma continuidade, mas é, na verdade, uma experiência associada à renovação. A chapa 1,
ela já é uma chapa de renovação. Eu tenho 4 candidatos a diretores, a minha vice-presidente, a minha secretária-geral, a minha secretária adjunta e o meu tesoureiro, que vão estar pela primeira vez atuando. A doutora Regina, que é secretária adjunta, candidata a secretária adjunta, já fez parte de diretoria há umas 3 gestões anteriores. Ela também tem já uma experiência prévia e vem somar conosco. Então, é uma chapa que conta com a experiência desse grupo, mas, acima de tudo, com a renovação, com espaço para que todos os colegas venham e participem ativamente da gestão e daquilo que a gente precisa fazer para a advocacia de Votorantim. Perfeito. Doutor, para a gente encerrar, finalizar a nossa entrevista, gostaria que o senhor olhasse para aquela câmera e falasse para os advogados e advogadas que nos acompanham, né, que têm poder de voto na eleição de Votorantim, o porquê o senhor gostaria de receber o voto desses profissionais. Bem, falando então direto para o meu colega advogado, para a minha colega advogada, primeiro eu quero deixar muito bem claro que o voto na chapa 1 é um voto de confiança que eu recebo com muita honra. Me sinto muito honrado com o apoio de cada um e de cada um dos colegas com os quais eu já tenho conversado bastante durante esse período eleitoral. E a chapa 1, ela vem com uma ideia de continuidade de tudo que deu certo, com a experiência de saber o que precisa ser feito, sem buscar holofotes, sem buscar outras funções, porque a advocacia precisa ser olhada para a advocacia e não servir de trampolim para qualquer outras pretensões. A chapa 1 conta com a experiência desse grupo, de tudo aquilo que sabe fazer, e ainda vem com uma renovação grande de pessoas que querem somar e querem fazer mais e também diferente. Então, a chapa 1 é, sem sombra de dúvida, a melhor escolha para que Votorantim continue crescendo, para que a subseção de Votorantim continue em destaque e para que todos nós tenhamos, cada vez mais, uma classe unida, fortalecida e acolhedora. Chapa 1 é a nossa chapa. Doutor Eduardo, obrigado pela sua presença, pela sua vinda aqui na TV SSO. Sendo eleito ou não, as portas sempre estarão abertas para essa parceria com os advogados de Votorantim e o senhor sempre será bem-vindo. Muito obrigado, meu amigo. É um prazer imenso estar aqui na associação, participando desse momento. Mais uma vez, quero te parabenizar, em seu nome, parabenizar toda a Associação Comercial por essa iniciativa importantíssima. Contem sempre com o Eduardo Munhoz, como advogado, e se for do desejo da advocacia de Votorantim, conte conosco na gestão de 2025 a 2027, na subseção de Votorantim. Muito obrigado. Eu que agradeço. Esse foi mais um episódio aqui da nossa TV SSO, hoje entrevistando Eduardo Munhoz, advogado, professor de Direito, né, candidato à eleição da OAB em Votorantim. Acompanhe as nossas redes sociais e até a próxima entrevista. Olá, seja bem-vindo à nossa TV SSO. Nós estamos repercutindo aqui a eleição da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Votorantim. Neste momento, recebendo a doutora Carla Baroni, ela que é da chapa 2, a chapa Renovação de Votorantim. Tudo bem, doutora Carla? Tudo ótimo, Gustavo. Tudo jóia. Seja bem-vindo à nossa TV SSO, a gente repercutindo com todos os candidatos, né? A eleição que acontece agora no final de novembro. Por que a senhora se lançou candidata? No dia 21 de novembro teremos as eleições de forma virtual. Eu me lancei candidata porque em 2020, né, eu fui pela primeira vez, fiz uma chapa de oposição à chapa da situação que existe hoje lá. E o motivo principal foi realmente uma mudança, né, já que nós vivemos numa subseção que está mantendo ali há mais do que 10 anos com a mesma gestão, apenas trocando os integrantes ali, mas continua a mesma gestão, é o mesmo grupo de pessoas. E quer dizer que a senhora, com a sua candidatura, quer renovar realmente, né? Sim, precisamos fortalecer muitas coisas da OAB, né, de Votorantim. Por ser interior, os advogados de lá merecem uma atuação forte, né, inclusive nas prerrogativas. Quando se fala em prerrogativas, nós temos aqui em Sorocaba problemas envolvendo a vara da família, os advogados reclamando muito da morosidade, né? Votorantim, quais são os principais problemas que a senhora verifica hoje que transformam a sua bandeira numa bandeira de luta e de renovação
pela presidência da Ordem? Existem inúmeros problemas. Para a gente poder citar exatamente, temos um caso, por exemplo, semelhante que ocorreu em uma delegacia de Votorantim, no qual um advogado foi preso sem ter o representante do representante da OAB da subseção. Ele não era da cidade de Votorantim e, infelizmente, não tinha nenhum contato na delegacia para que ele pudesse fazer o contato diretamente com o presidente. E isso é uma das coisas, né? Não que só na advocacia criminal a gente vê esse enfrentamento das violações das prerrogativas, né? Mas pode enfrentar, por exemplo, numa vara, no judiciário, na prefeitura, né? São os direitos, os advogados têm uma ferramenta para eles poderem irem até a defender os seus clientes, irem até os órgãos. Perfeito. E exigir o que o seu cliente ali pretende, né? Então, é um dever do advogado de ele trabalhar para o seu cliente e ter essa ferramenta aí que favorece, inclusive, o cidadão. Sem dúvida. O Fórum de Votorantim, como que a senhora, candidata a presidente, avalia o fórum da cidade de Votorantim, avalia as varas, precisa de modificações, precisa de mais atenção aos advogados, enfim, o que a senhora poderia falar a respeito disso? Com certeza. Nós, da Chapa Renovação, nós queremos propor, inclusive, uma criação de uma vara da família e sucessões na comarca, porque nós só temos a primeira e a segunda vara civil, e é importante, porque a população conta com mais de 127 mil habitantes. Então, é extremamente relevante para exigir isso dos órgãos públicos para nós termos lá na cidade, né? Inclusive, isso acaba tendo essa morosidade, e nós precisamos de uma rápida administração da justiça, porque são direitos, são vidas ali que estão ali aguardando. Não podemos deixar, nós temos que ter tolerância zero em relação à demora. O que vem acontecendo também é despacho, que nós hoje, depois da pandemia, nós tivemos os despachos de forma virtual. E nós, para a gente poder ter acesso ao juiz, a gente faz o contato diretamente por e-mail e pede esse atendimento virtual para a realização do despacho. E muitas vezes a gente recebe o contato diretamente do escrevente do juiz. Modo totalmente equivocado, porque fere as nossas prerrogativas. O contato direto do advogado para o juiz é extremamente relevante para a atuação do advogado. Perfeito. Doutora, avaliando que nós tivemos a pandemia, né, e hoje os processos são todos online, há dificuldade, por exemplo, de ter uma audiência tete a tete com o magistrado? Como que a senhora avalia essa questão e também a atuação da OAB no que diz respeito às reivindicações dos advogados? Olha, depois da pandemia, favoreceu muito tanto o judiciário quanto nós, advogados, a exercer a nossa atividade diretamente do nosso escritório, ou home office, né, como preferisse. Às vezes o advogado tem já um escritório montadinho na residência, consegue de lá fazer. Isso favoreceu muito, até porque, Gustavo, nós podemos atuar em várias outras comarcas, né? Nós temos o direito, inclusive, de outros estados nós podemos atuar. Então, isso favorece muito o advogado. O tete-a-tete realmente é de extrema relevância, mas eu vejo ainda essa relevância num caso muito complexo, né? Se tiver um caso complexo com muitas testemunhas e que você precisa mesmo que veja o rosto do seu cliente, né? Você precisa ter esse contato diretamente com o judiciário, com as testemunhas, é essencial e você pode pedir e o juiz muitas vezes aceita, sim, dependendo da complexidade do caso. Sem dúvida. Como que a senhora, doutora Carla, avalia a Casa do Advogado de Votorantim? Ela é aberta, ela tem funcionalidade, ela tem programas de capacitação, tem palestras, tem cursos. Como que a senhora avalia a Casa do Advogado atualmente? A Casa do Advogado é completa lá na cidade de Votorantim. Nós temos palestras, né? Tem o Dia da Mulher Advogada, que é de extrema relevância para os advogados, mas precisa melhorar, né? Muitas coisas aí, nós precisamos de renovação. Perfeito. A gente conversa com a doutora Carla Baroni, ela que é candidata à presidência da OAB pela Chapa 2, Chapa Renovação. Doutora, a questão das comissões, né? Nós temos aí em Votorantim quase 30 comissões. Qual a importância das comissões para os advogados e também
para a sociedade como um todo, você tendo advogados especialistas em diversas áreas do direito, gostaria de ouvir a sua opinião. É a atuação. O advogado, não basta ter o título de presidente da comissão, não basta ter o título de integrante da comissão, nós temos que executar. Né? A minha esfera como advogada é a execução, né? Nós, advogados, se a gente não executa bem o serviço, não levanta cedo, não exige ali, não vai conversar vai conversar ali com a parte, vai conversar com o juiz diretamente para resolver aquela situação por meio do despacho. Isso daí é de extrema relevância. Então, não podemos ter uma gestão não proativa. É a mesma coisa da comissão, ela não pode ser não proativa, ela tem que ser proativa. E isso é importante para a sociedade. Por exemplo, uma comissão dos direitos dos animais. É de extrema relevância o advogado, que é o presidente, junto com os integrantes da comissão, eles serem ativos, buscarem meios de melhorias, porque direito do animal em todo lugar tem, né? Inclusive violados. Né? Então, tem que colocar isso na rede social, colocar isso exposto por meio, por exemplo, de palestras, que é de extrema relevância também para a sociedade, levar a OAB que vai à escola, por meio de palestras, colocar esse tipo de tema para deliberar junto aos adolescentes, junto à reunião de pais e mães. A senhora acredita que a OAB de Votorantim fale na questão da comunicação com os advogados? Não, eu acho que a gestão é muito boa. Eu digo na questão da publicidade, por exemplo. Em relação à publicidade, eles fazem a publicação, eu falo mais em questão mesmo da atuação, né? A atuação é de extrema relevância para todos os advogados, né? Algo que é proativo é bom para mim, é bom para a sociedade. É bom para mim como advogada e para os meus colegas advogados. Então, a ideia principal é ter uma gestão proativa. Perfeito. Doutora, a gente percebe hoje em dia com o advento das novas tecnologias, né, inteligência artificial sendo utilizada bastante para petição, enfim, tem até magistrados dando sentenças com base na inteligência artificial. Como que a senhora verifica essa questão? A senhora é favorável? A senhora acha ainda que é temerário os advogados não dominarem tão bem essa tecnologia? Tem vários recursos da inteligência artificial que favorecem muito o advogado, mas não pode se utilizar ali como essencial para a sua defesa, né? Nós precisamos ali, se o advogado for utilizar essa ferramenta, que é de extrema relevância, hoje em dia a tecnologia veio para poder contribuir com a nossa vida em sociedade. Mas o mais importante é que o advogado faça um complemento de tudo aquilo, não basta ficar só naquilo, senão nem precisa de advogado. Então, o mais importante é utilizar de uma forma, feito isso daí pra gente, como instrumento, e saber utilizar como complementação. Perfeito. Doutora, a questão do empreendedorismo, a gente sabe que um escritório de advocacia é um negócio, né, que você tem que empreender para o advogado poder fazer a parte humana do serviço, que é justamente a parte intelectual. Mas, muitas vezes, o escritório carece de um contador, carece de uma secretária, enfim. Como que a senhora avalia a vida profissional do advogado hoje, diante de uma sociedade que cresce pelas redes sociais e muitas vezes o advogado precisa fazer 2, 3, 4 funções ao mesmo tempo? Como que a senhora avalia o negócio do direito hoje para a vida de um advogado? É essencial que você utilize as redes sociais, Instagram, WhatsApp, Facebook, para você desenvolver a sua advocacia. Só que, nesse caso, tem que dar meios para que os advogados, não só os jovens, que hoje em dia já têm uma facilidade melhor, já entraram numa geração já com os computadores, com as tecnologias, mas a advocacia das pessoas que têm mais experiências, eles têm um pouco de dificuldade em utilizar esses meios. Então, é necessário que tenha cursos
na OAB, justamente para trazer essa parte de liderança, essa parte de desenvolvimento na parte da tecnologia junto ao escritório, mesmo para os escritórios e como também as pessoas que trabalham nesse caso, Gustavo, como advocacia autônoma, né, que é o advogado que não tem o local físico, mas ele necessita ali de recursos, de orientações, né, para administrar inclusive o escritório. Então, esses mais custos para trazer para os advogados é de extrema relevância também. Quer dizer, essa é uma das bandeiras que a senhora defende, né? O advogado ter a casa do advogado próximo dele, para que ele não se sinta desamparado, principalmente quem está começando a carreira agora, né? Exato, tem que trazer confiança para esse advogado, porque o que vem acontecendo muito jovens advogados ou até mesmo advogados mais velhos, eles acabam não utilizando a advocacia como a sua profissão de ganhar, de viver daquela profissão. Então, muitos advogados utilizam a advocacia como uma segunda profissão. E nós precisamos reativar tudo isso e dar amparo para esses advogados com cursos, com orientações, com contato mesmo dos próprios advogados que têm mais conhecimento, que está ali na rede social e traga para eles relevância desse meio, que é de extrema relevância hoje para mim, para a minha profissão, para a profissão do senhor, né ou não é? Sem dúvida, não tenha dúvida nenhuma. Doutora, como que a senhora avalia a formação dos advogados de hoje, né? A gente tem aí advogados de 40, 50 anos que nunca trabalharam com as redes sociais e hoje as redes sociais são indispensáveis para qualquer cidadão, né? Praticamente, principalmente quem trabalha captando clientes, né? Como que a senhora avalia a formação do advogado atualmente? O advogado que tem mais tempo, que não tem essa noção de tecnologia, ele necessariamente precisa buscar conhecimento, né? Buscar informação, levar essa área que ele atua, né? Essa bandeira da advocacia que ele mais exerce e trazer isso para o meio virtual, né, que são as redes sociais que nós temos. Isso é de extrema relevância. Então, isso é o que nós pretendemos fazer na nossa gestão, trazer os advogados mais velhos, que eles tenham esse conhecimento, que a gente dê orientação a respeito disso, com palestras, com os temas voltados totalmente para a parte da administração da advocacia, né? Porque eu falo advocacia, não dá para falar só do escritório de advocacia, não é todo mundo que tem escritório. Então, para advocacia autônoma, para quem exerce, que é na sua maioria. Sim. A senhora disse que atua bastante na área criminal, né? A participação do advogado com as polícias, enfim, com o júri, com o juizado, há dificuldade, a senhora como postulante ao cargo de presidente, a senhora pretende, por exemplo, facilitar, entre aspas, a vida do advogado que precisa de um servidor público de outra área que não seja a área do direito, por exemplo, um policial, uma GCM, enfim, a gente acompanha muitos casos de mulheres vítimas de agressão, né, e as DDMs não dando conta de pedir para a justiça medida protetiva, e aí acaba até ceifando a vida das mulheres, que elas acabam não tendo as ferramentas no tempo adequado. A senhora acha ainda que muita coisa ainda precisa ser feita nessa área envolvendo crime, envolvendo violência? Com toda certeza. É importante que nós tenhamos, por exemplo, um Serem em Votorantim, né? Que isso foge da minha alçada, né? Mas é de extrema relevância, caso eu seja eleita, eu atuar ali de forma conjuntamente com o executivo municipal. Porque isso é relevante para a cidade de Votorantim, né? Onde tem atendimento multidisciplinar, com psicólogo, assistente social, atendimento jurídico. Então, isso as pessoas necessitam, né? Hoje, a violência doméstica e familiar contra a mulher ocorre tanto em Sorocaba, cidade grande, como cidade pequena do interior. Então, é de extrema relevância nós trazemos secretarias não, trazer órgãos específicos para isso.
né? E trazer, amparar todas essas mulheres, toda essa sociedade aí que mais precisam. Mas a dificuldade mesmo, o advogado ele tem uma certa dificuldade, muitas vezes, principalmente o criminalista, de chegar até, né? Até mesmo de defender um direito que o seu cliente pretende, né? Quantas vezes a gente não vai até a delegacia com o cliente do lado e já aconteceu de delegados ou até mesmo escrivãos informar que a gente pode fazer o boletim diretamente do escritório, que é um absurdo. Se a gente levou o cliente até ali, a pessoa que é vítima de violência, já com as testemunhas, tem que ser atendido. Nós não podemos admitir, temos que ter tolerância zero em relação a isso. Perfeito. Eu ia dizer justamente, isso faz parte da política da OAB, né? Você ter uma força e que essa força seja respeitada, né? As instituições respeitem o tratamento com o profissional, com o cliente, enfim. Porque de toda forma nós estamos atuando diretamente com o cliente e ele está recebendo toda aquela atenção pública que tem o direito ali resguardado pela Constituição e pelas legislações infralegais, né? Sem dúvida. A gente conversa com a doutora Carla Baroni, ela que é candidata pela Chapa 2, Renovação em Votorantim. Doutora, já caminhando aí por mais 3 minutinhos para a gente encerrar, gostaria que a senhora olhasse para aquela câmera e se dirigisse ao nosso associado advogado, a nossa associada advogada, que vai fazer a votação online, que é a primeira vez que acontece a votação online. Por que os advogados deveriam votar na Chapa 2, na senhora, para Votorantim? Queridos colegas, advogados e advogadas, venho aqui pedir o voto para Chapa 2, Renovação, e eu na qualidade de presidente, com os nossos integrantes, que é o Fernando, Celso Fernando, na qualidade de vice-presidente, Ulisses Tesoureiro, fugiu o nome agora, Paulo Antônio, que é o nosso secretário-geral, e o Adalberto, que é o secretário adjunto. Nós todos lutamos por uma melhoria e fortalecimento da nossa subseção de Votorantim, no que tange às prerrogativas e no que tange às comissões, fortalecer todas as comissões. Nós precisamos de comissões que sejam fortes, que sejam atuantes para toda a cidade de Votorantim, a todos os cidadãos, e eu conto muito com o voto dos senhores advogados e advogadas para votar Chapa 2, que é Renovação em Votorantim. Aí, essa foi a doutora Carla Baroni. Doutora, obrigado, viu, pela participação aqui na nossa TV, a CSO. A senhora sendo eleita ou não, as portas seguem abertas, a senhora volte mais vezes aqui e a gente sempre próximo do advogado. Nós temos uma gama de advogados grande aqui na nossa associação, que são associados nossos, né? Até porque o direito, quem tem escritório acaba empreendendo, e o empreendedorismo é o nosso lema, a nossa bandeira. Então, que eu desejo à senhora uma ótima missão que a senhora tem aí, que tenha sucesso nessa votação, e as portas aqui da nossa associação sempre abertas para a senhora. Eu que fico agradecida pela essa oportunidade de poder discutir acerca de um